sejam todos muito bem-vindos a uma nova temporada do É Pra Elas Podcast. Nós trouxemos um tema muito lindo para abordar nessa nova temporada, né, Angelique? Boa noite. E essa temporada nós vamos falar de adoção, né? E vão ter muitas convidadas aqui para a gente aprofundar bastante esse tema, porque é um tema muito importante, a gente não pode deixar de lado, né? Isso aí, vamos ter assistente social, mães que adotaram, né? Adoção tardia, adoção típica, atípica. Vamos trazer psicóloga, voluntários que trabalham com abrigo. Então vai ser uma temporada enriquecedora, né? De conscientização. Um tema bem diferente, que é um tema que a gente não vê as pessoas abordando muito assim com tanto aprofundamento, né? Pois é. E é uma temporada pra gente se emocionar bastante aí, né? É importante falar sobre isso. É. E a gente vai iniciar essa nova temporada com uma convidada muito especial, que a gente conheceu lá na internet, no Instagram. No Instagram. Uma história muito bonita de vida, né? De luta, mas também de vitória. Sim. Né? A gente tá aqui com a Jaqueline Vitorino. Eu treinei muito esse nome, Vitorino. Seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, boa noite. E eu agradeço o convite. Estou muito feliz por estar aqui participando para contar minha história. E a gente tá ansiosa. A gente tá ansiosa. Eu já vi um pouquinho, né? Mas ela vai dar Agora detalhes. ela vai dar detalhes, né? Isso aí, o espaço é todo dela para ela contar aqui a história emocionante de vida e que muitas pessoas possam se emocionar e se ligar com a sua história, porque a gente quer gerar conexão, né? Sim. E possa conscientizar também as pessoas, porque a Jaque, ela também é uma escritora, né? Sim. Ela é uma escritora e ela escreveu o livro Adotei. Posso devolver? E, Angelique, adotei, posso devolver? Pois é. O certo, acho que não, né? O certo nem sempre é o que é feito, né? Então é complicado. É um tema, assim, que... Bem delicado, né? Acho que tem várias vertentes, né? Acho que vai ser uma questão de conscientização, né? As pessoas começarem a botar a mão na consciência, de tratar as crianças como... Respeito, com respeito, né? Porque você não tá falando de um objeto, você tá falando de uma pessoa. Não é né? uma compra, né? Que você não fez, não me atendeu, vou devolver. 7 dias, não gostei, vou devolver. Não é assim que funciona. É bem complicado. Você tá mexendo ali com sentimentos. Isso. Né? E com uma criança que já tem tantos traumas, e cria mais traumas ainda, né? Pois é. Mas a gente vai abordar esse assunto com a Jaque, que é especialista no assunto. Né, a Jaque escreveu verdade. um livro baseado nisso, na experiência pessoal dela. Jaque, conta a sua história, se apresenta pra gente. E conta a sua história desde o início pra gente, por favor. Tá bom. Meu nome é Jaqueline Vitorino. Eu tenho 51 anos. Não parece. Não parece mesmo, não. Ainda bem. Eu nasci em Jacaraú, que é um município bem pequeno, lá em João Pessoa. E quando eu estava com 6 anos e 8 meses, a minha avó decidiu me dar para adoção. O pouco que eu lembro do que eu passei lá em Jacaraú, quando eu era criança, eu via assim, na minha memória tem uns flashes, né? Que fala que a pessoa tem sempre uns flashes. Eu lembro sempre da minha mãe com meu avô pela rua, bebendo de cair, e eu sempre estava com minha avó, assim como os demais netos também. Porque lá no interior é muito comum as filhas terem os filhos e deixar com as avós. As avós ficam tomando conta, porque as mães, às vezes, né, não são... Às vezes bebe, ou às vezes vai embora. Então, é comum acontecer isso lá. E eu, como era bem pequena, tipo, tinha uns 4 anos, 5, que eu lembro mais ou menos, eu andava sempre agarrada na saia da minha avó. Para onde ela ia, estava eu agarrada na saia dela. Então, quando eu completei 6 anos, ela decidiu me dar para adoção. Porque, na ocasião, meu tio tinha sofrido um acidente e ela não poderia mais ficar comigo. Então, ela tinha medo de alguém me carregar, porque ela dizia, não, a minha neta é tão linda, tão lourinha, tão bonitinha, vão carregar ela. Então, ela me decidiu me dar para adoção. E me levou lá para João Pessoa, que era para a cidade, onde tinha mais pessoas, me levou no lugar que a gente sempre ia, que era na igreja. Minha avó sempre foi cristã, então ela foi na igreja e lá no final da oração, eu já tinha andado por baixo dos bancos para todos os lados, de cima para baixo, e aí no final ela perguntou se alguém ali gostaria de tomar conta de uma criança, gostaria de ficar, de adotar, porque ela não poderia mais.
E aí, quando falou meu nome, aí eu fiquei assim, ué, tipo, o que que tá acontecendo? O que que é? Aí, porque ela não falou pra mim assim, ó, você vai morar na casa de alguém, eu vou te levar, não. Já cheguei já pra ela me dar ali mesmo, nem tinha roupa nem nada, com a roupa que eu tava eu fui. Na mesma hora que ela ofereceu, ela É. entregou? Porque ela já não podia, já devia estar há muito tempo querendo, não conseguia. Então, essa pessoa levantou e disse que sim, que queria porque ela precisava ter uma companhia, porque os filhos, uma ia casar e o outro ia passar num concurso, né? Tinha passado num concurso e aí ele ia embora e ela não queria ficar sozinha. Então, ela queria uma companhia. E foi aí que eu fui direto, acabou, eu fui direto com elas. Nem minha avó foi junto, ninguém. Só eu fui com um casal e cheguei na casa deles. Aí fiquei olhando as coisas, assim, ela, agora você vai ter uma casa, você vai ter uma família, tem 2 irmãos, e aí vai ter brinquedos. E como eu não estava acostumada com essas coisas, né, fiquei animada. Nossa, vou ter agora uma casa para ficar, era a casa antiga deles ainda. E aí fiquei super animada ali de ter uma casa e brinquedos. E aí foi passando o tempo, eu não sabia ler, não sabia escrever, já com quase 7 anos. E aí eles me colocaram na escola, né, com 6 anos e 7 anos já, e me colocaram na escola. Já direto na primeira série. A filha deles me ensinou um pouco a ler, alguma coisa, para poder já chegar na escola com Alguma base. Né? alguma base de saber alguma coisa. Então, eu aprendi rápido, porque tudo eu aprendia muito rápido. Então, eu aprendi a ler logo, aprendi fazer tudo rápido. Na escola eu tirava notas boas, era sempre boa, né? Tirava 10. Mas eu era muito levada, muito levada. Teve uma moça que falou no Instagram assim, eu acho que tu era muito levada, por isso que eles te devolveram. Na verdade, você era uma criança, né? Você era criança sendo criança. Gente, eu era super levada, super. Eu nem conto aqui as coisas que eu fazia, porque eu tenho até vergonha, porque nem parece que essa pessoa que fazia as coisas que eu fazia quando eu era criança, eu era muito levada. Mas nem por isso minha mãe me entregou, né? Toma aí, porque eu não tô aguentando criar minha filha. Não. Pra gente ter uma noção, né? E aí eu subia em tudo quanto é árvore que tivesse, eu subia nos muros. E a oportunidade que eu tinha, eu já ficava na escola mesmo. Acabava a aula, ficava lá mesmo. Aí teve um dia que eu fiquei na escola até 1h da tarde, estudava de manhã. Aí fiquei até 1h. Quando eu olhei a hora, meu Deus, aí... Mas ficava brincando na escola? Sozinha. Subindo nas árvores, descendo, correndo no quintal, no pátio da escola. E aí as professoras viam, mas não falavam nada. Aí... Quando eu olhei a hora, já estava tarde. Eu falei, eita, vou para casa, vou apanhar. Aí, cheguei em casa. Ué, mas o que é isso? Que hora é essa? 1h da tarde? O que houve? Quantos anos você tinha nessa época? 7. E você voltava para casa sozinha? Porque era perto. Era pertinho? Era. Aí, cheguei, aí ela, o que aconteceu na escola? Que você chegou essa hora? Largava 11, né? Tá 1h da tarde. Não, aí eu inventava uma história. Porque... A professora, a moça da merenda falou que era para eu ficar lá lavando louça depois da aula. Então, todo mundo merendou e eu que tive que ajudar. Aí ela achou estranho e foi lá na escola. Vou lá reclamar então. Aí no dia seguinte ela foi lá. Quando chegou lá e a moça falou, ela ficou aí, ó, subindo nas árvores, descendo, correndo para lá e para cá. Aí quando eu cheguei, foi. Aí me levou para casa, mas quando eu cheguei em casa, agarrou nos meus cabelos. Mentirosa, porque aí comecei a apanhar. Desde que aí comecei a virar saco de pancada, desde aquele período já. Porque assim, eu acho que a criança, quando ela não se sente segura num ambiente... Ela fica em outro. Ela fica em outro. Então, como eu me sentia melhor na rua, então por lá mesmo eu ficava. Não importa quantas surras eu levasse, mas eu ficava, não adiantava. Aí passou e outro tempo e eu fui de novo. Jaqueline, aí dessa vez eu inventei outra história. O que houve? Mas a senhora não sabe. Aquele menino que a senhora, um colega que ela conhecia, acredita que ele morreu atropelado? Meu Deus. Meu Deus. Era uma contadora de história, né? Era. Aí começou a chorar. Nossa, mas vamos lá na casa dele, porque vamos dar um apoio à família e tal. E foi comigo lá. Quando chegou lá, tava o menino com a irmã dele, fazendo doce. Aí ela... Outra mentira! Eu inventava uma mentira a cada hora. Não sei por quê. Aí foi, levou para casa. Aí apanhei de novo. Então,
quando ela já começou a ver que eu inventava sempre uma história, ela já contava pro meu pai. Aí meu pai já era aquele homem sério. E desde que eu entrei em casa, ele nunca me deu um sorriso, nunca me abraçou, nunca me chamou de filha, nunca ficou comigo assim. Nossa, que bom que você veio pra cá, agora você vai ter uma família. Eu amo você, porque você agora é nossa filha. Não. Meus irmãos também me batiam. O único que era o melhorzinho era o meu irmão adotivo. Mas a minha irmã adotiva, ela me batia pra caramba. Quando eu ia aprender as coisas, né? Na escola que ela ia me ensinar, tipo, era a minha professora em casa. Ah, você vai ter que aprender a tabuada, tá? Então vai lá. Aí, vamos lá saber se você já aprendeu. 5 vezes 5. Aí eu ficava nervosa. Ai, meu Deus, quanto é? Aí já não sabia mais, então ela já... Ó, você vai ficar de castigo aí no milho até você conseguir aprender a tabuada. E assim, levei muito cascudo. Vocês sabem o que é cascudo? Cascudo da moca, soco, né? Dá cascudo assim na cabeça, toda hora. Aí, depois de um tempo até, eu falava pra Jo, eu acho que eu tenho algum problema na minha cabeça, porque eu sinto muita dor de cabeça. Mas, na verdade, eu acho que foi de tanto baterem com a minha cabeça na parede, tanto me baterem batiam com a sua cabeça na parede. Batia. Minha mãe, quando agarrava nos cabelos, eu tinha um ódio tão grande de cabelo grande, porque eu tinha os cabelos bem lá abaixo da cintura. Aí todo mundo, nossa, cabelo lindo. Aí eu pensava, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou cortar meu cabelo todinho. Tu cortou? Cortei, do tamanho do seu. Baixinho, fiquei assim, bem Joãozinho, né, que chama. Porque tudo que me remetia a eles, né? Me dava um gatilho. Assim, depois de muito tempo foi que eu fui entender. Até hoje, eu às vezes sonho que eu tô sozinha, que eu tô indo embora, que eu não tô mais com a Jo. Aí eu tô indo sozinha, andando numa estrada longa. Eu sonho sempre com a minha mãe adotiva, que eu tô morando com ela. Aí eu ficava no sonho falando assim, ué, mas cadê a Jo? Então, isso fica no subconsciente. Eu falava sempre pra Jo, essa noite eu sonhei que eu tava indo embora, ou eu acho que tu me devolveu. Mas é que no meu subconsciente fica aquilo, né? Então, as pessoas não têm consciência do trauma que a criança fica, que é causado. E uma coisa que leva pra vida, né? E eles já tinham 2 filhos, né? E assim, deixa eu te fazer uma pergunta. É porque quando você foi pra lá, os filhos já eram grandes, né? Mas o tratamento deles com os filhos? Depois que eu já tinha saído há muito tempo, acho que foi esses dias, né? Uns 3 meses atrás, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra minha irmã adotiva. Ela comprou meu livro. Aí ela disse que ficou chocada, porque ela não acha que ela fez tanta coisa assim e que ela sofreu mais do que eu. Eu falei, bom, eu acho o que eu lembro de quando eu morei com vocês foi só sofrimento. Eu tenho certeza que você não quer que os seus filhos pensem a mesma coisa de você. Ela disse, eu nunca bati nos meus filhos, porque o meu pai era um agressor. Eu já tinha muito medo dele. Ele batia muito na gente. Então, depois que eles cresceram, ela tinha 17 anos. Mas quando eu fui pra lá, ela já estava, praticamente noiva. Porque ela queria casar pra ir embora. Pra ir embora de casa. Porque ela não aguentava. Com 17 anos. E aí ela casou, passou um tempo, eu não lembro da idade que ela casou, porque com 10 anos eu fui dama do casamento dela. Então, não tenho assim, não lembro mais ou menos da idade. Então, a minha mãe adotiva também falava que quando eles eram criança, que dava a hora do meu pai chegar em casa, aí eles corriam para dormir, para ele não chegar e por qualquer motivo bater neles. Então, eles sofreram aquilo. E eles foram criados daquela maneira, e eles reproduziam em você também, reproduziam em mim. E graças a Deus que ela não reproduziu nos filhos. Porque ela falou para mim que ela nunca bateu nos filhos dela. Então, eu falei, graças a Deus, porque você cortou aquela maldição. Porque isso vira uma maldição na família. Até que alguém deu um basta ali, naquele ciclo. Encerrar o ciclo. E ele era violento com ela, também com a sua mãe adotiva? Não, né? Porque ela era uma agressora. Ela era braba pra cima dele. Qualquer coisa, ela era bem baixinha, mais baixinha assim do que eu. Mas ela era braba que só. Qualquer coisa que ele falasse, não, você tem que fazer isso. E ele atendia. Acatava o que ela dizia. Quando ela me adotou, ele não queria. Não queria, né? Isso aí eu sempre falo para as pessoas que querem adotar. Os dois têm que estar em comum acordo. Sim. Porque se não tiver em comum acordo, você pode ter certeza que você vai sofrer
E a criança vai sofrer e Mais aí vai ainda. ficar aquela confusão dentro de casa. Até que vão chegar a um ponto de devolver. Porque aí foi o que ele falou, você escolhe. Ou você fica com ela, ou você fica comigo. Então, depois de um tempo, isso ficava sempre... virou um ciclo na minha vida. Quando eu morava na casa das pessoas, que alguém chegava e falava, você escolhe, eu já ficava assim. Ah, você escolhe. Aí eu já ficava assim, meu Deus, eu vou ficar sozinha de novo, vou me mandar embora outra vez. Então, é uma coisa assim muito, muito estranha. E qual foi o momento em que eles te devolveram, que eles te entregaram, né? Foi quando eu tava com 13 anos. Então, Mas eu vivi antes só... disso, tu foi morar com a sua irmã, não é isso? Minha irmã era assim, ela casou e ela teve um filho. Uhum. E aí, toda vez que a minha mãe ficava com raiva de mim por algum motivo, você desobedeceu, você é isso, você é aquilo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, você não sabe fazer nada direito, vai lá pra casa da sua irmã. Porque ela sabia que a minha irmã Também te batia. me batia. Te batia. Aí, vai pra lá. Aí eu ficava na casa da minha irmã, às vezes 1 semana, 2 semanas, pra ajudar ela a tomar conta do filho. Ela ia às vezes trabalhar e eu ficava sozinha em casa com o filhinho dela, né? Com o neném, tomando conta. Então, outra coisa que eu acho errada, quando a criança faz alguma coisa em casa, você é o pai, você é a mãe, você não tem como... É lógico. Né? Dar um limite pro seu filho, olha, Pois você tá errado em fazer isso. Porque minha mãe, se ela chegasse pra mim e falasse assim, olha, Jaqueline, não pode mentir, o que tá acontecendo? Ela não na verdade, ela não te educava, né? Não. Ela só te agredia pelo seu erro, né? Pelas coisas erradas. O que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Eu não tô fazendo nada pra você ficar mentindo, você não tá se sentindo bem em casa, o que tá vendo? Aí era diferente, né? Eu ia falar alguma coisa, mas não. Era só pancada. Aí teve uma vez que eu sempre falo essa história de que foi uma agressão que eu sofri dele, que aquilo assim me marcou muito. Dele de quem? Do seu pai? Do meu pai. Eu tava na escola, eu não sei o que foi porque sabe aquela pessoa que... A mãe que fica assim no marido, quando ele chega. Olha, seu filho fez isso, 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 e ele fez isso, 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 e o homem mal chega em casa e a pessoa fica no ouvido. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Aí eu ficava numa raiva, porque aí era um motivo para ele me bater. Aí eu deitei na minha cama e fiquei lá assim, com raiva, pensando o que eu ia fazer. Aí eu escrevi assim na cômoda do lado. Minha mãe é fresca. Agora vá contar à polícia pra ela me prender. Aí fiz assim, com o dedo. De criança, né? Aí apaguei assim com o dedo, passei. Mas aí fui tão burra que não apagou direito. Quem viu? Minha irmã. E te caguetou. Aí falou pro meu pai. Ai, gente. Aí eu tava na escola. Quando eu vi meu pai vindo de longe, eita, fiz alguma coisa, mas o que será dessa vez? Aí nem sabia o que era. Aí ele chegou, vambora. Aí me botou na bicicleta e eu já dei tremendo. Meu Deus do céu, vou apanhar, vou levar uma surra daquelas. O que será que eu fiz dessa vez? Aí quando eu cheguei em casa, ele foi fechando a porta, a janela, que era aqueles basculantes, né? Fechando a janela. Aí, calado, sem dizer uma palavra. Aí depois foi lá, agarrou no meu braço, pegou na minha cabeça, abaixou e... Que é isso aqui que você escreveu? Aí eu... é porque eu tava com raiva. É? Você vai ver a raiva agora. Aí pegou a correia, me bateu. Você tá fazendo isso com a sua mãe? Aí me bateu de correia. Sabe aquelas correias de pneu de carro? Então era aquilo. Aí me bateu. Eu chorei tanto, mas fiquei com tanto ódio dele naquele dia. Que eu falei assim, eu pensei, deixa, eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou matar ele. Porque já que ele me bate muito, ele é muito ruim comigo, então eu vou matar ele. Agora eu não tenho forças, mas eu vou crescer. E aí eu penso, hoje em dia, quando eu lembro desse episódio, né? Que Deus, olhando assim, provavelmente ele disse, mas tu não vai ficar aí porque com essa raiva que você tá no seu coração, capaz de você crescer. E fazer. E virar uma pessoa ruim.
Então, eu me sinto, assim, feliz por Deus ter mudado a minha história, né? Me tirou para ressignificar a minha história, o meu coração. Então, quando a minha mãe chegou, aí ele foi e contou para ela. Olha aí, ó, o que ela escreveu. Aí ela foi lá ver. Aí falou, ficou falando. E aí depois ela falou assim, você vai ficar de castigo só por causa disso. Aí me trancou dentro do quarto. E aí eu fiquei lá trancada por 3 dias. Meu Deus. Aí cada pessoa que chegava, ela abria a porta e falava assim, aí ó, fez isso comigo, me chamou de um palavrão, o pai dela deu uma surra nela e aí ela tá aí de castigo. 3 dias. Daí ia subindo um ódio no meu coração, né, com aquilo tudo. Eu fui ficando cada vez mais com raiva deles. E aí, em uma das vezes que ela me mandou para casa da minha irmã, aí foi aquele episódio todo que aconteceu lá, que eu falo somente lá no livro, né? Uhum. E aí foi tipo um estopim para eles me devolverem. E aí ela chegou e falou assim, ó, seu pai não quer mais você aqui. Aí eu fiquei assim, ué, por quê? Por que não? Ele não quer, porque você sabe, né? Aí eu falei, você sabe, mas a culpa não foi minha. Ah, mas agora você não vai mais poder ficar aqui. Agora a gente vai ter que arrumar uma casa pra tu ficar. Aí a gente saiu de casa, botei minhas roupas dentro de um saco. Aí a gente foi pra... Ela começou a ir pra casa dos parentes primeiro, né? Primeiro foi pra casa do meu tio, aquele que sofreu um acidente. Uhum. Quando ela chegou lá, falou assim, ó, vim devolver ela porque o pai dela não quer mais ela e não tem mais como fazer, ele não quer. Aí eu falei, eu fiquei assim olhando pra aquilo tudo, pra casa do meu tio, que era uma casa bem humilde. Aí ele falou assim pra ela, não, mas eu não quero não, eu não posso ficar com ela não. Eu já tenho 2 filhos, eu não tenho como ter mais uma pessoa aqui, mais uma boca pra comer. Mas ele esqueceu daquela história, que onde come 2, come 3, come 4, né? Uhum. Um pouquinho pra cada um. Quando a gente quer, a gente faz. Uhum. E aí ele falou que não me queria e que era pra ela arrumar outro jeito. Minha avó, eu não sei onde estava, não sei, nunca mais. Minha avó, quando eu fui adotada, foi me visitar umas 3 vezes, foi muito. E depois parou de ir, nunca mais foi. Uma das vezes eu chorei querendo ir embora com ela, mas aí ela... eles são tão bons pra você, são tão bons e você quer ir embora. Não, você vai ter que ficar aí, eu não tenho como ir embora, fica aí. E ela foi pra casa de outro parente. Será que tem como tu ficar com ela aí uns dias? Porque o pai dela não quer mais ela lá e eu não sei mais o que fazer. A família dela não quer ela e eu não sei onde eu vou colocar. E aí foi pra casa de um parente e aí lá eu fiquei por um período até eles falarem que também não me queria. E assim comecei a ficar na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. Aí cada vez que eu ia, aí alguns falavam assim, é só um tempo, tipo uns meses, né? Não vai ficar pra vida toda. Temporário, Não, eu vou procurar outra casa, pode ficar tranquilo. E isso aí, você já tava o quê? Com 14? 13, já tava com... Foi com 13, né? Comecei isso, 14. Aí com 15, eu já tinha passado na casa de vários parentes. Aí de um eu ia pra casa da minha avó adotiva. Aí lá eu ficava um tempo. Aí, arrumei outra casa pra você ficar, vamos pra lá. Aí eu ia pra lá. Aí lá você toma conta dos filhos, né? Ajuda. Quando você ia pra casa dessas pessoas, ia como uma empregada, né? Porque eu tinha que ir pra ajudar a tomar conta das crianças. Era sempre casa que tinha criança, pra eu poder tomar Pra você tomar conta conta. e fazer jus né? a comida. e o o pagamento dormir. era comida e lugar pra dormir. Pra dormir. Aí eu ficava lá 3, 4 meses. E aí foi quando ela ficou pensando que não tinha mais nenhum lugar ali no meio dos parentes. Aí falou assim, agora só falta ir perguntar se teu irmão fica contigo. Que é o que ele já tinha passado no concurso, né? Uhum. E aí ele foi transferido pra Fortaleza. E aí ele tava morando lá. Já tinha o apartamento dele, já tava com a vida dele estabilizada. Morava com uma moça. Aí ela ligou pra ele e perguntou se ele podia ficar comigo. Aí ele falou que tudo bem, que eu podia ir. Aí fui pra lá. Fiquei... Assim, foi onde não tinha criança nenhuma. Ele já tava com outra visão, querendo assim, você vem pra cá. Eu já tava mais do que prejudicada na escola. Você vem, eu vou te botar na escola de novo, você vai pro colégio.
estuda, porque eu vou te colocar para fazer o mesmo concurso que eu fiz. Uhum. Aí eu fui pra escola, só que eu já tava mais... a minha cabeça não... Você já tinha sofrido muito. Assim, não tava mais pensando assim, não tinha mais... perspectiva, não né? tinha. Aí eu fiquei pensando assim, pelo menos aqui não tem criança, eu ficava a maior parte do tempo sozinha, eu ia pra escola, morava um pouco distante, mas eu ia sozinha. Aí teve uma vez que eu nem conto no livro essa história, então são histórias diferentes que eu nunca contei em lugar nenhum. Aí teve um episódio que eu morava num prédio. Aí lá tinha um homem que eu não sei quem era aquele homem, não sei se ele era trabalhador de lá, mas ele tava lá. Aí eu falava pra ele, eu quero ser modelo. Aí ele falava, ah, é? Nossa, mas que legal, eu posso conseguir pra você. Eu já tinha participado até de um desfile na escola. Levei um maiô, aí participei. Porque eu era muito, muito magra. Então, eu acho que com aquele sofrimento todo, eu não sei se... naquela época eu já estava começando a ter problema de tireoide, mas eu era muito, muito magra. Então, aí eu falei pra ele. Ele falou assim, ah, é mesmo? Nossa, eu posso arrumar pra você. Ah, é? Como? Ah, mas olha só. Você só precisa me mostrar como é que você desfila. Você coloca o maiô e aí me mostra que eu... Aí eu falei, ah... Você nem maldava nada, não. né? Não, ah, então tá. Mas olha só, você tem que colocar o maiô, aí você fica encostada assim no lugar e me mostra como é que vai ficar, porque aí eu tenho que dizer como é para as pessoas que, ó, você é bonita, seu corpo dá para ser modelo. Aí, tá bom. Aí ele, ó, mas fica aí de costa, tá? Aí eu puxo um pouquinho o maiô, e eu lá, de maiô. Lá no prédio, assim, embaixo, né? Num lugar onde não passava muita gente. Mas fica de costas pra mim e fica assim, tá? Tá bom. E eu de costas, um maior tempão. Aí quando eu virei um pouco assim, aí eu vi que ele tava sem calça. Aí comecei a me tremer. Aí eu fui, arrumei meu maiô e saí correndo. E voltei pro apartamento e tranquei a porta. Alguma coisa ele tava pensando ali em fazer. Deus, graças a Deus, foi comigo, sempre me livrando de coisas assim, sabe? Porque eu passei por cada uma dificuldade que eu acho que se eu fosse escrever no livro, ia ficar um livro muito pesado. E o meu objetivo não era isso. O meu objetivo é que a pessoa foque na devolução da criança e o trauma que ele traz. Então, aí eu fiquei naquilo e fui para casa. Aí, outro dia, quando eu tô voltando do colégio, aí encontrei um homem no meio da rua. Parecia um hippie. Aí ele falou, você sabe onde fica o aeroporto? Que eu morava perto. Ah, sei. Você pode me levar lá? Posso sim. Aí fui com ele. Aí sentei num banco. Aí ele não falava português direito. Aí comecei a contar minha história. Porque onde alguém sentava, eu contava minha história para ver se a pessoa me levava, Te assim, ajudava, me né? ajudava. Aí ele, nossa, mas sua história é triste, hein? Mas eu posso te ajudar. Eu fico viajando de um lugar para outro, eu sou viajante. Se você quiser, eu posso te levar. Você quer ir comigo? Aí eu fiquei assim pensando. Aí te deu medo, né? Eu te levo, eu tô aqui no aeroporto, a gente vai. Aí você vai ficar comigo viajando para lá e para cá, né? A gente fica por aí. Antes disso, eu já tinha cantado para ele, porque eu falei que eu era cantora. Aí eu já tinha cantado várias músicas, já tinha tocado no violão. Aí eu falei assim, deixa para outro dia. Se por acaso eu te encontrar, aí eu vou. Mas hoje eu não vou, não. Porque minha mãe adotiva tá lá em casa. Ela realmente estava, porque ela tinha ligado para o meu irmão, falando que precisava que eu fosse para o Rio de Janeiro. Porque ela tinha arrumado uma casa para mim, para eu poder ficar Trabalhar. lá. Porque no seu irmão também ele estipulou, ele não queria pra sempre. Ou ele... Não, ele não ligou, ele falou assim, você fica aqui, você fica o tempo que você quiser, você vai estudar. E ele queria que eu estudasse, fizesse o concurso que estava perto, para eu poder ter a minha própria vida. Porque eu ia trabalhar no banco,
eu ia começar a ter minhas coisas, né? Aham. Talvez eu comprasse um apartamento e aí ele falava assim, aí você vai ter sua vida, você não vai mais ficar assim. Mas ali você já estava muito machucada, Já- né? Ali já era um não- período que você ia precisar terapia, né? Passar por psicólogo, pra você a conseguir reconstruir sua vida. E a sua agressora também, de vez em quando ia lá, Você né? ainda tinha acesso a ela. Já Sempre tinha ligava, acesso. sempre. E ela ficava, tipo assim, não me deixava. Não, eu devia ter perguntado. Mas eu acho que ela também não ia responder, não, porque ela estava com começo de Alzheimer. Uhum. Então ela não ia responder. Porque eu queria perguntar a ela por qual motivo ela me deixava num lugar e ficava. Porque ela tinha necessidade de estar ali. É o perfil de agressor, né, também. Porque ela chegava É e como se falava. ela achasse que você pertencesse Pertencesse a a ela. ela, É a minha filha. é. Porque, por exemplo, ela chegava na casa da pessoa onde eu estava, em vez de ajudar, ela chegava e falava assim. Ela foi muito ingrata, porque eu cuidava dela com muito amor e carinho, e ela ficava fazendo essas coisas aí, ó. Desobedecia o pai dela, não sabe fazer nada. Aí o pai dela ficava com raiva, aí ficava batendo nela. Agora aí, ó, tá aí, para um lado e para outro. Em vez de me deixar, não, aí a pessoa, nossa, realmente. Aí, ó, Também não vou querer. procura outro lugar para ficar. E era assim, direto. Porque, na verdade, ela também precisava de terapia. De terapia. De ajuda profissional. Porque ela também não estava muito bem. Tava não, É. eu acho que ela tava com problemas psicológicos. Com certeza. E aí com no meu irmão eu comecei a ficar assim um pouco melhor, mas aí daqui a pouco a esposa, né, a menina que ele morava, começou a ter ciúme dele e aí ela começava a se arranhar assim, ó. Se arranhar, aí eu ficava vendo aquilo. Eu, gente, que meu Deus, que é isso? Aí ela se arranhava toda aqui assim, aí eu falava pra ele, o que tá vendo com essa menina? Ah, tá com ciúme de mim. Aí eu falei pra ele, nossa, mas por quê? Aí, Ela tinha ciúme de você? não. Ah, na dele rua. com outras. rua, Ah, entendi. Aí, outro dia, foi ao contrário, foi ele. Eu até falei essa história pra minha irmã adotiva, ela disse, nossa, eu não sabia que ele tinha feito isso. Ele tentou se suicidar. Eu fiquei tão traumatizada porque eu já era muito apegada a ele, né? Uhum. E o que falavam pra mim é que eu deveria casar com meu irmão. Porque ele não era meu sangue, mas ele era muito apegado a mim. Então, o que eu deveria... Eu acho que, não sei se minha mãe adotiva me botou lá com essa intenção, porque ela estava tentando fazer um jeito... Eu, com 13 anos, ela queria me fazer casar com um sobrinho dela de 20 e poucos anos, porque aí eu ia ter uma casa. Eu ia casar, ter filhos, pronto, acabou a história. Não tem... Nossa, você não entrou ia ficar... num ninho de loucura. De loucura. Eu até tirei foto com esse rapaz, aí ela... Olha, se você casar com ele, você vai ter sua casa, sua família, aí você não vai precisar. Era um primo adotivo. Você não vai precisar ficar assim pra lá e pra cá. Aí eu falei, não, mas eu não quero não. Eu não gosto dele não. Porque aí eu comecei a ficar assim, arredia. Não queria que ninguém encostasse em mim. Qualquer pessoa que vinha me abraçar, eu falava assim, não. Até hoje eu sou assim. Aí eu falava, Jô, eu acho que eu sou autista, hein? Não, eu não gosto de ninguém me abraçando. Que coisa mais chata. Não, mas eu não tenho aquilo, né? Eu não me sinto assim pra abraçar. Aí, às vezes, eu abraço a Jo assim, mais de longe. Só um abracinho assim. Aí, eu fiquei... quando eu tava assim, nesse dia na casa dele, aí ele se jogou da janela, a gente morava no quarto andar, ficou eu e ela agarrada nas pernas dele, porque ele começou a beber, do nada, porque ele não bebia. Aí começou a beber em casa e queria se jogar. E eu não sei o que ele falava, assim, não lembro. Provavelmente estava traumatizado com o pai também. E agora as coisas estavam... vindo à tona. É exatamente porque assim. eu fiquei muito, muito triste quando a minha irmã adotiva falou pra mim. O meu irmão virou a versão do meu pai. Infelizmente. Ele faz a esposa sofrer, faz os filhos sofrer. O meu pai, eu nem lembrava disso. A minha irmã adotiva falou pra mim. Tu não lembra não que uma vez, eu até contei pra Ju, a gente ficou rindo. Tu não lembra não que tu era levada, que só Deus me livre? Aí o meu pai escondeu um cacho de banana dentro de um quarto. Quando ela falou, foi que eu lembrei Aí, assim, a imagem se formou. Na sua cabeça. Aquele quarto lá no quintal, tu lembra? Que eu só vivia lá?
Então, tu só vivia lá naquele quintal. Eu falei, assim, eu lembro. Então, ele escondeu um cacho de banana pra gente não comer. Aí você achou a chave. Meu Deus. Aí a gente pegou a chave, abriu o quarto, comeu banana. Depois a gente foi lá, trancou, colocou a chave no mesmo lugar. Falei, nossa, não lembro muito desse episódio, mas o quarto eu lembro. Porque eu, quando ia ficar no quintal, eu ficava lá brincando, era um quintal assim, desse tamanho, né? Aí eu ficava lá sozinha e eu tinha uma tosse que nunca passava. E aí, quando a minha mãe via que eu tava tossindo, ela pegava açúcar com pimenta do reino e mandava eu comer aquilo. Aí eu acho que aquilo queimava em minha garganta, aí eu tossia. Piorava. Porque eu acho que piorava. Porque Lógico. a pimenta do reino tossia. Com açúcar, Que delícia. também piora a tosse. Aí tossia. Aí ela dizia, não, isso aí é pra melhorar. Aí eu tossia, não passava não. Até um dia desse aí, eu ficava tossindo. Aí a Jo falava, meu Deus, eu acordava e começava a tossir, não parava. Parecia que eu tinha tido um resfriado e tava tossindo, mas não era. E aí, nesse episódio dele querendo se jogar pela janela, a gente puxou ele e aí sentamos ele no chão e eu traumatizada, meu coração assim, ó. Claro. E ele chorando, não sei o que ele dizia, e ele chorava. Eu não sei o que era exatamente, eu ficava pensando, meu Deus, ele tava numa vida assim, boa. Uhum. Ele trabalhava no banco, ganhava bem, tinha carro, Mas era infeliz. mas era infeliz. Porque também era traumatizado, né? Pois é. Sabe-se lá tudo que ele sofreu também, né? Você não sabe. Você Não sabe. sei. Porque você chegou lá, eles já eram grandes, né? Já. Eles já tinham passado por muitas Ele já tava indo agressões. embora Já. quando você chegou, né? Ele, às vezes, quando a minha irmã ia me bater, aí ele botava a mão assim na porta e falava assim, não vai bater nela, não vai bater. Então ele não Ele batia te em mim. defendia às vezes. Mas com uma idade que eu tava, sei se era 9 anos, por aí, assim que eu fui morar lá, ele tentou fazer alguma coisa comigo. Entendi. Aí, se eu tivesse ficado, né? Mas graças a Deus, depois de que eu fui morar lá, ele nunca fez nada. E aí foi... Porque infelizmente é uma criança adoecida pelo ambiente, né? Ele ficou adoecido pelo ambiente, ele, a irmã. E assim, o problema é que isso realmente vira um ciclo. Os pais, provavelmente, vieram de uma criação assim, né? Não gostavam, mas não sabiam agir diferente. Porque isso acontece muito. Eu acho que sem uma ajuda profissional, você tem que conseguir refletir sobre aquilo de uma forma muito consciente, muito profunda, para você decidir que você vai mudar aquilo para sua vida. Não vou levar isso adiante. Então, saber refletir e pensar muito sobre seu comportamento a ponto de você querer mudar aquilo. Porque os ciclos se encerram, mas você precisa de um nível de consciência, muito grande. Ou uma ajuda profissional que vai te ajudar. Quando a gente não consegue sozinho, aí a gente vem com a ajuda Porque, na verdade, era a profissional. única forma de educação que eles conheciam, né? Eu não sei a educação que a minha mãe também teve, porque minha avó... Não, com certeza não foi nada bom. Minha avó adotiva teve 12 filhos. Não. Cara, acho que uns 17, mas morreu um e ficou 12. Uma quantidade muito grande. Muito tu não grande. Consegue direcionar uma atenção numa quantidade tão grande de filhos assim. Mas eu vou te falar que na velhice dela, que eu participei ainda... Da sua avó? Da minha avó adotiva. Uhum. A mãe da minha mãe, né? Uhum. Na velhice dela, ela tinha os filhos que eram muito apegados. Uhum. Faziam tudo por ela. Compraram eu lembro do meu tio, que era o engenheiro, que tinha uma condição boa. Ele comprou uma casa grandona, colocou ela lá e cuidou dela até ela falecer. Que bom. Aí, eu acho que ela teve uma criação não tão ruim, mas casou com uma pessoa que era ruim. Pode ser também. Pode ser também. Então, quando eu estava na casa do meu irmão, aí ela ligou e disse para ele que eu precisava vir para o Rio. Aí eu arrumei uma casa lá no Rio para você ficar, porque tem uma senhora que precisa de uma companhia, de novo. E quer que... Era a mesma história dela? A mesma história. Ai, meu Deus. Aí eu fui. Meu irmão Tu não ainda era queria. de menor nessa época? Era. Aí até hoje eu também não sei por que eu não disse que eu não queria ir. Eu era aquela pessoa submissa para todo mundo, eu acho. Porque a forma que você foi criada... Isso é muito ruim.
É muito ruim. Você não teve instrução nenhuma. Nenhuma. Você nem sabia como agir diante das situações que você vivia, porque você não teve instrução nenhuma. E assim, e você sempre passava de casa em casa. Às vezes... Ninguém tinha aquela consciência de te educar, né? Como filho, de te ensinar o certo, o errado. Porque às vezes a pessoa, quando ela passa um tempo na rua, ela pega a maldade da rua. Nem isso você teve, porque você não ficou na rua. Então você não pegou a maldade da rua. Porque você aprende ali, as pessoas infelizmente aprendem na marra algumas coisas, né? Você era marionete de pessoas, né? Você era muito ingênuo também, porque... Pois é. Pois é, porque eu deveria, se eu tivesse... Não, mas aí, né, conheci... Não, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tem coisas que a gente não entende, que lá verdade. na frente que a gente vai entender. Mas aí você foi pro Rio, pra casa dessa senhora. Isso, aí eu vim pra cá, pro Rio, com 2 pessoas da igreja que tinham passado lá. E aí, quando eu cheguei no Rio, aí fiquei só na casa do meu tio, que era o irmão da minha mãe. Fiquei na casa dele. Não sei, porque é costume falar minha mãe, né? Não tem problema ficou não. assim, Foi com ela que você ficou mais tempo na sua infância, né? Aí eu fui pra lá, pra casa dessa moça, que disse que queria uma companhia. E aí, quando eu cheguei lá, era uma senhora que os filhos iam casar e ela queria uma companhia. A mesma coisa. Mesma história. Aí eu fiquei, aí ela disse, vai ficando aqui. Eu achei que fosse uma pessoa diferente. Aí eu fui pra casa da outra pessoa, né? Da onde eu tava, pra poder dormir e voltava no dia seguinte. Aí, como se fosse um trabalho. Aí no dia seguinte ela falou assim, eu não vou ficar contigo não, tá? Porque eu achei que era uma menina pretinha do cabelo duro, mas você é uma menina branquela, assim, parece ser filha de rico. Então, eu vou falar com a irmã que trouxe pra arrumar outra casa pra você ficar. Aí começou tudo de novo. Caramba. E você em outro estado? Em outro estado. Assim, eu conhecia somente aquela pessoa ali que é da família adotiva, né? Que era o irmão da minha mãe. Que morava aqui no Rio. E aí eu só conhecia eles. Mais ninguém. E aí fiquei à mercê. Como ela não tinha quem ficasse aqui... Ela não tinha como ficar atrás de mim aqui, pra ficar lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu fiquei, tipo, sozinha. Procurando saber onde alguém queria alguém pra tomar conta de criança, pra eu poder ir e pra ter uma casa. Porque essa família da minha irmã, da minha mãe adotiva, meu tio, ele tinha 5 filhos. Então, ele falava que... a esposa dele falava que não podia ficar, eu não podia ficar porque era mais uma boca e ele não podia dar conta de mais uma pessoa. Mas eles poderiam ter falado assim, você pode trabalhar em algum lugar e vem pra dormir. Mas né? eles não queriam. Não, mas aí eles também não falaram nada, só falaram isso. Tenta arrumar uma casa pra você. E aí eu fiquei procurando, aí arrumei uma casa e fiquei lá um tempo, né? Uns 3 meses. Mas antes de completar 3 meses, quem apareceu? A mãe. A mãe adotiva. Ela veio A bruxa de 71. Ela veio pro Rio, porque ela sempre vinha, né? Aí veio, aí procurou saber onde eu tava. Porque eu já tava no ódio e não queria saber deles nunca mais na minha vida. Podia falar de qualquer coisa, menos dela. Deles 2, né? Aí, quando eu soube que eles estavam no Rio... Porque como eu estava no convívio ainda da igreja, eu ia para a igreja, né? Continuei na igreja. Aí lá na igreja, os meus primos falavam, tua mãe tá vindo aí. Ai, meu Deus, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Eu falei, pronto, ela vai vir aqui nessa casa que eu tô, vai falar mal de mim e as pessoas não vão me querer mais. E às vezes você tava já ficando bem no lugar, né? Às vezes a pessoa tava... E ela detonava. Aí a pessoa, não, aqui você vai ficar... Até eu contava a minha história, né? Aí a pessoa ficava sensibilizada. Aí falava assim, não, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui até você arrumar um casamento, né? Um negócio pra você não... Seguir a vida. Aí eu soube que ela tava. E aí eu falei, não fala onde eu tô. Não fala. Era a mesma coisa que falar pra uma porta. Diz onde eu tô. Aí... Eles te... meu Deus... Porque eu morava no bairro, né? Ali perto. Aí ela foi lá. Quando ela chegou no portão, eu falei pra moça, olha, não acredita em nada que ela disser. Não acredita.
Aí ela entrou, aí sentei e eu falei pra moça, fica aqui perto de mim. Aí ela sentou, aí começou a escutar. Ah, porque ela era muito ingrata. Eu fazia tudo por essa menina. Andava igual uma princesa. Mas ela não disse que ela me dava roupa dos outros. Ela não disse que o sapato era das pessoas. Ela não disse que quando eu ia em festa de aniversário, ela tirava minha foto no bolo e dizia, quando te perguntarem, fala que era seu aniversário. Nossa! Ela não dizia. Você não tinha festa de aniversário? Não. Todo ano ela me prometia no final do ano. Quando você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Acho que é por isso que eu quero comprar a bicicleta até hoje. Aí, aí ela sentou lá e ficou falando, né, isso tudo. Ela não sabia nem fazer nada. Quando chegou lá em casa, tinha que subir no banco para lavar louça, lavava tudo mal lavado. Aí eu... Quero uma criança. Aí eu fiquei assim, triste. Falei, pensando, essa moça não vai me querer mais. Vai passar um tempo e ela vai dizer que não vai me querer mais. Porque você ali era uma menina nova, né? Você era descredibilizada pela sua idade. Chegava um adulto, digamos assim, contando. Eles preferiam acreditar neles do que em você. Mas aí, quando ela disse, pra ela ir lá onde eu estava, aí ela falou pros meus primos, eu quero ir lá, porque o pai dela quer pedir perdão a ela. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela, quando sentou, aí falou mal de mim, falou ele calado. Aí ela, eu vim aqui porque seu pai queria vir te pedir perdão, né, e tal, não sei o que. Fala, você... Ela brigava com ele. Agora, se ela quisesse ficar comigo, ela não tinha brigado com ele? Pois é. Aí ele começou. De cabeça baixa, é porque eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz você passar. Porque você não sabe, mas eu fui adotado também. E eu fui adotado por uma família que me maltratou muito. E tudo que eles fizeram comigo, eu fiz com você. Aí eu olhei pra cara dele assim, tá perdoado. Tava muito machucada, né? Aí, tá perdoado. Aí. Era só isso? Tá bom, tá perdoado. Pode. Ele queria pedir perdão, porque toda hora ele ficava falando isso, porque provavelmente ele tava, né, pensando em tudo que ele me fez e devia estar pensando onde era que eu estava. Porque quando a minha avó ficou doente, minha avó perguntou, ela disse pra mim, eu fui visitar sua avó, ela tava doente, ela tava com câncer. E aí, ela me perguntou, aonde está minha neta? Aí ela disse, eu tive que devolver ela. Aí a minha avó falou assim, olha, a senhora vai sofrer amargamente, sabe por quê? Porque eu entreguei ela na sua mão, aos seus cuidados, dentro da casa do Senhor. E você prometeu cuidar dela. Então ela tava com medo né? Ela meio que, vou fazer isso pra ver se nada acontece comigo, se eu não sou castigada. Como se fosse jogada uma praga, né? Exatamente, pra ver se eu não vou ser castigada, né? Mas ela sofreu. Eles sofreram, porque depois ela sempre escrevia cartas pra mim, sempre. Aí eu lia, mas até na carta ela escrevia. Porque você era muito ingrata. Era pra você estar até hoje comigo. Você é tão ingrata que eu já mandei vários recados pra você vir aqui quando ela ia, né? E você não vem. Gente, olha, pessoa doente mesmo. Porque ela queria você, mas não sei. Ela queria você, mas queria você sendo meio que humilhada. Você tinha que estar ali, você tinha que aceitar a humilhação que eu te colocava. Estranho isso, né? Estranho. Uma pessoa muito doente. Muito doente. Aí eu lendo as cartas, aí teve uma carta que ela falou assim, porque seu irmão inventou uma história de vir aqui para nossa cidade e aí vendeu a casa que eles construíram, né, quando eu estava lá. Eu falei para ela, manda aquela foto que eu estou segurando o tijolo, porque eu fiz parte da construção, mas ela não mandou, não sei para onde tá, então eu larguei para lá. Era ela que era fotógrafa? Você Era. Conta que... Ela era fotógrafa. Entendi. Quando eu era criança, ela tirava fotos na igreja. Antigamente era assim, tirava foto, aí
Ó, a foto é tanto. Aí ela levava, a pessoa pagava. Isso. Né? Fazia a revelação, pagava. E aí eu ia sozinha para bairros distantes, porque se ela me devolveu com 13, então naquele 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu era uma criança para andar sozinha. Mas eu ia assim mesmo. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça, né? Não é possível, porque Aí eu perguntei pra minha irmã, tu lembra quando eu ia lá no teu trabalho levar marmita pra você na hora do almoço? Sozinha no ônibus? Que eu tinha 8 anos? Aí ela, eu lembro sim. Mas aí a gente tomava cuidado, porque você ia no ônibus, no mesmo ônibus que você vinha, você voltava. Porque eu dava a marmita, eu nem descia. Dava pela janela, porque eu já ficava sentada na frente, ela já sabia. E eu dava a marmita pra ela ali pela janela. Então, aí eu fiquei pensando, não, realmente, eu passei muita coisa. E, às vezes, assim, é tão absurdo que você fica pensando, mas será que foi isso será mesmo? que foi? Mas, assim, muitas coisas eu perguntei pra ela E ela ela confirmou. Aí ela disse, eu também era uma pessoa que era boa, assim, pra você. Mas teve um dia que eu cheguei lá em casa, meu pai estava te espancando. Eu estava grávida e eu comecei a passar mal. Eu pedi a ele, pelo amor de Deus, para de bater nela. Não me lembro. Não lembro. Aí, e ele estava fazendo isso. Então eu comecei a ficar nervosa. Pai, para de bater nela. Porque ele realmente me espancava. Tudo que ele pegava, assim, borracha de carro, ele guardava assim em cima de um telhadinho. Toda vez eu ficava olhando para aquela borracha que é igual mangueira, para pegar aquele negócio ali para esconder e para ele não me bater. Nossa, mas ele sempre muito. arrumava outro negócio. Aí às vezes eu ficava sozinha em casa. Aí um dia eu tava em casa virando cambalhota. Dentro de casa. Quebrei um negócio deste tamanho. Aí quando a minha mãe chegou em casa, quem quebrou esse negócio aqui? Aí foi o gato. O gato? Não. Eu não acredito que foi o gato. Tenho certeza que foi você. Aí tome pau. E poderia ter sido gato também. Poderia ter sido gato. Que adianta se fosse gato ou você? Você apanha de qualquer jeito. É verdade. Aí me bateu. Já falei pra você não mexer nas minhas coisas. Só que era, assim, eu tava, né, porque quando eu era criança, eu tinha um sonho também de ser ginasta, né? Aquela ginástica olímpica. E eu achava E você era uma criança, assim, sonhadora, que tinha visão das coisas, de querer ser as coisas, né? E eles meio que acabaram com tudo isso, né? Quando eu tava numa casa que eu não lembro qual era, aí na escola eles faziam um tipo de competição, esse negócio. Aí o professor falava assim, nossa, mas você corre muito, muito mesmo. Eu acho que porque eu era tão magra que o vento já ajudava. Aí ele falou assim, você quer participar da corrida à distância? Aí eu falei, quero sim. Que vai ter uma competição lá não sei aonde, aí você pode ir. Que você corre bastante. Aí eu fui fazer os ensaios lá, aqueles, né, que tem que fazer o treino. Aí eu corria, né, aquele salto, aí ele, nossa, você pula longe mesmo. Nossa. Aí, no dia da competição, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui chegar. Alguém que ia me levar? Não me levou. E aí, eu fiquei ainda tentando chegar no local. Mas aí, quando eu cheguei, já tinha passado a minha vez. Aí, eu larguei pra lá, não fui. Mais uma tristeza. Mais uma tristeza, porque, nossa, era um sonho. Eu sonhava com aquele negócio das pessoas fazendo aquelas ginastas, né, que eu, às vezes, via, porque o meu pai não deixava ver televisão em casa. Só ele que assistia. Não sei por quê. Era noveleiro de marca maior. Aí, um dia, ele não estava em casa. Eu não sabia de que ele trabalhava. Não sabia nem o que ele era. Aí, eu liguei a televisão escondida. Estou assistindo desenho escondido, assim. Arrumando a casa, mas vendo né, o desenho. Aí, não escutei abrir a porta, porque ele abria devagar para ver se chegava e me pegava fazendo alguma coisa. Eu não vi quando ele chegou, daí ele viu a televisão ligada. Nossa, agarrou na minha orelha e aí me bateu. Já falei pra você não ver televisão. Mas não sei porquê, né? Eu ia ver na casa da minha avó, às vezes, quando eu ia lá, assistir desenho. Isso também é uma coisa que causa um certo trauma, sabe? Porque mesmo depois de adulta, a coisa que eu mais gostava na vida... Ver televisão. Ver desenho. Ver desenho. Às vezes eu já... Que gracinha, tá vendo desenho? Mas é porque
Fica naquilo, na fica. pessoa, né? Nossa, eu queria tanto ver, nunca via. Aí, passando depois daqui pro Rio, né? E ele me pediu perdão, eu falei, tá perdoado. Mas eu não tinha perdoado. Foi da boca pra fora, né? Falei, só pra despachar, né? Aí, falei que tinha perdoado. Aí, dito e feito, passou um tempo. Aí a moça, não vai dar pra ficar aqui não, porque tô com problema, e aí eu preciso resolver esse problema com meu marido. E aí não vai dar pra você ficar aqui, arruma um lugar pra você ficar. Aí eu fui arrumar outro lugar. Nesse lugar que eu fui, a moça ia fazer uma cirurgia no seio, precisava de alguém pra tomar conta dos 2 filhos. E eu fiquei lá 3 anos. 3 anos naquela casa, trabalhando. Só pra comer e dormir. Porque eu não recebia nada. Aqui no Rio, isso. Aqui no Rio. Morava na Penha. Uhum. Aí, fiquei lá esses 3 anos, mas assim, foi um lugar ruim também. Sofri assédio. Porque eu era muito ingênua, como eu fico hoje pensando. Como você era muito burra. Se alguém fizesse aquela pergunta pra mim. O que você falaria pra sua eu de não sei quantos anos? Tipo, eu com 20. Você era burra demais de confiar em todo mundo. Tudo que a pessoa falava, eu acreditava. Você era ingênua, você não era burra. Aí eu ficava, gente, mas que raiva às vezes que me dava de mim. Aí a Ju falava, você era muito boba, você era boba demais. Aí eu fiquei nessa casa 3 anos, mas aí, depois do assédio que eu sofri, aí eu tive que sair, porque aí a culpa foi minha, aí foi uma confusão, aí apanhei da mãe da moça que eu morava lá. Teve tantos episódios que eu passei nessa casa, que um dia, se eu conseguisse encontrar aquela psicóloga, Leilane, sabe quem é? Não. É uma psicóloga que fala sobre abuso e sexualização infantil de criança. Uhum. Então, ela tem, acho que, mais de 1 milhão de seguidores. Ela fez um livro agora. Então, se eu um dia eu conseguisse falar com ela, eu ia dizer o que eu presenciei. Não foi nem assim o que eu passei. O que eu presenciei com aquelas 2 crianças, para elas ficarem tão complicadas pro lado da sexualidade. Uhum. Aí eu fiquei nessa casa esses 3 anos. Quando eu saí de lá, eu saí também acabada, sem saber o que eu ia fazer. Cada lugar que você passava tirava um pouco de você, né? Aí eu recebia tanta carta, né? Porque eu ia pra igreja, aí chegava lá, então me mandou uma carta. Aí eu li numa das cartas que eles tinham vendido da casa, ele tinha ido embora. Aí, uma das cartas que eu li, ela disse, seu irmão se meteu com a agiota. Nossa! E ela te contava as coisas, ela continuava te mantendo informada de tudo. Aí pra quê, né? Pra quê? Porque ela era doente, né? Aí eu fiquei pensando... Aí agora eu tô bem... Agora meio que acontece? Eu fiquei também sem casa pra morar. Ué, gente... Porque... O homem foi embora, o pai, né? O marido dela. Não, meu pai adotivo? É. Não, continuaram. Ah, tá. Aí o filho dela... eu não sei o que aconteceu, mas ele saiu do banco. Meu Deus. Voltou pra lá. Ele era contador. Uma profissão boa. Não sei por que o que aconteceu. Ele saiu do banco, voltou pra João Pessoa. Aí, se juntaram ele com a irmã. Falaram pra eles 2. Vamos vender a casa. Aí a gente compra uma casa lá em Brasília. Aí vai ser bom. Só que eles compraram um empreendimento daquele tal de Sérgio Naia. Você lembra que o empreendimento desabou todinho e as pessoas ficaram sem casa. Tem gente até hoje esperando a indenização. Então, foi um desses. Caramba. Aí não conseguiu. Aí o filho foi e se meteu com a agiota para arrumar dinheiro. Aí arrumou o dinheiro para comprar um lugar para ficar. E eu não sei como que eles conseguiram dinheiro para montar uma loja, que até hoje minha irmã tem uma loja de coisas assim pro lar, né? Almofada, não sei o quê. Eu sei que ela tem um negócio dela lá. Não vive ruim, vive bem. E aí eles tiveram os 2 que ficar com ela, com a filha. Mas ficaram assim, sozinhos. Eles não queriam que ninguém fosse visitar eles, porque disse que eles moravam, assim, um lugar muito feio, parece que era um cômodo só dava para eles 2 ficarem, assim, né, sozinhos, sei lá, os 2. E aí, ficaram abandonados também, praticamente. Aí, quando foi em 2019, na 2015, 16, por aí,
eu queria conhecer meu pai. Porque eu tava querendo, né? O meu sobrenome não tinha o nome do meu pai. Ah, sim, minha mãe adotiva, quando eles foram me devolver, voltaram lá onde eu nasci E para tiraram tirar o meu nome da certidão. o nome deles. O nome deles. Entendi. Eu nem sei se era possível, mas, mas Eu na também não minha sabia, não. certidão de nascimento tem uma verbação. A partir desta data, Jaqueline tal, passa a se chamar Jaqueline Barbosa, seu nome de origem. Uhum. Não fazendo mais parte da família e tal. Tem essa verbação lá na minha... Barbosa é da sua mãe. É da minha mãe. Sua mãe biológica. Biológica. E o Vitorino é do seu É do pai meu pai. biológico. É, do meu pai. Ah, entendi. Aí eu queria muito conhecer meu pai, porque... Aí, nesse período, assim, quando eu comecei a ficar aqui pelo Rio, começou a me bater uma coisa, assim, de querer... de procurar minha família biológica. Uhum. Porque talvez fosse... Se eu pudesse ir, né? Porque ninguém me procurava, ninguém da minha família, ninguém. Depois que eu descobri, a minha família é enorme, enorme, enorme. Muito grande. Tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Aí eu ficava pensando nisso. Ah, será que se eu voltar pra lá? Mas aí eu ficava pensando, não, minha mãe mora lá. Não vou querer ir. Mas Então, nessa época aí tu não tava com a Jo ainda, não? não. Aí com a Jo foi depois que eu saí dessa casa, de 3 anos, que aí eu fiquei pensando assim, eu falei que eu acho melhor ficar na rua. Porque na rua vai ser cada um por si e Deus, né? Deus por todos. Deus por todos. Que eu vou tomar conta da minha vida. Se eu morrer, aí já morri mesmo. Várias vezes eu tentava me suicidar. Eu chegava assim na passarela, olhava e ficava... Não sei pra que eu vivo. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Tanto sofrimento que eu já passei. Eu não quero mais viver, não. Não quero mais viver. E aí eu ficava pensando em me jogar das passarelas, na frente dos carros. Eu ficava sempre pensando nisso, né? Uhum.